Vamos lá, vamos para streaming, como eu anunciei, vamos falar um pouquinho sobre esse filme, que é o Era Uma Vez um Sonho. Isso. É baseado no livro escrito pelo agora candidato a vice de Trump É. à presidência dos Estados Unidos. O que você achou? Eu, eu já tinha visto esse filme, Thalita. Não me chamou muita atenção na época, acho que eu vi uns Sim. 2 anos atrás, por aí, isso que foi durante a pandemia. E agora eu acho que esse filme, assim, ele se ressignifica, ganha um outro significado com a escolha desse J.D. Vance para ser o vice na candidatura de Trump à Casa Branca. Né? Ele virou um cara muito em evidência, ele é senador já, mas virou um cara muito em evidência, porque é uma liderança conservadora jovem que se anuncia aí. Né? Ele tem 39 anos apenas. É espantoso. E esse filme, ele é baseado no livro que é escrito pelo próprio Vance, e que recebeu esse nome, Era Uma Vez um Sonho, que é uma tradução, não é uma tradução, mas é uma adaptação do título, bastante edulcorada também em português. Na verdade, o original do livro e do filme também se chama Hillbilly Elegy, que seria uma elegia rural, ou numa tradução assim livre, vamos dizer assim, uma elegia caipira. Por quê? Porque tanto o livro quanto o filme descrevem a trajetória do próprio Vance, que no filme é interpretado por um ator, mas o nome é preservado, quer dizer, é a mesma coisa autobiográfica, de uma família em Ohio, num dos estados do chamado Cinturão da Ferrugem norte-americano. O que é esse Cinturão da Ferrugem? São estados norte-americanos da indústria pesada que foram extremamente prósperos, mas entraram em decadência. Né? Decadência econômica, trazendo muita dificuldade para a classe trabalhadora desses estados, principalmente. Né? E são estados que votam de maneira muito conservadora, porque essa decadência é tida como responsabilidade de imigrantes, principalmente. Né? Então, são populações que majoritariamente embarcam no discurso trumpista de colocar a culpa das dificuldades econômicas dos Estados Unidos no volume de imigrantes que chega àquele país. Né? E isso cria um ressentimento nessas populações, né, que torna essas populações presas fáceis desse tipo de discurso que é típico da extrema-direita, de você eleger bodes expiatórios, né, para encobrir as verdadeiras questões, os verdadeiros desafios que um país pode enfrentar. Então, essa história é a história desse garoto, começa na infância dele, vai até a juventude dele, desse garoto que tem uma vida muito difícil, né? A família é totalmente assim disfuncional, né? Ele tem uma mãe que tem muitas alterações assim de personalidade, ela tem problemas de adição química, né? Ela é vivida pela Amy meu Deus, Adams. Amy Adams, obrigado, vivida pela Amy Adams, né? E a mãe dela, portanto, a avó do menino, é vivida pela Glenn Close. Também você tem essas duas grandes atrizes, né? E que vivem num conflito permanente. E esse menino, ele tenta estudar e ele consegue estudar direito numa grande escola norte-americana, que é a Yale, né? E abre caminho na vida, apesar de todas as dificuldades. Né? O que é essa história? Essa história é a história do que os americanos chamam de um self-made man, aquele homem que se faz por si só, pelo seu esforço, pelo seu talento, e ele enfrenta todas as adversidades. E, ao mesmo tempo, quer dizer, é a visão dele, mas você tem que ler esses filmes, tem que ler esses livros e ver esse filme assim, com uma visão sintomática de como
aquele ambiente onde ele vive, assim, é o nascedor, é o ovo da serpente de falas preconceituosas, né, ressentidas, né, e que tendem a sensibilizar muito essas pessoas que sentem que foram deixadas para trás e precisam de um líder que resgate a posição que eles merecem na sociedade norte-americana. Ou seja, Make America Great Again, que é o disco do Trump, né? Faça a América grande de novo. Quer dizer, livre a América das ameaças representadas por esses povos que estão nos invadindo, que tiram nossos empregos e nos levam à decadência econômica. Tudo isso está no subtexto desse filme, que é a história desse menino que consegue vencer na vida, apesar de todos os traumas e dificuldades, e também no livro que deu origem a esse filme. Eu acho que é muito interessante a gente tentar entender a política, tanto nacional quanto internacional, através do filtro das obras de arte, porque às vezes elas passam assim uma forma de nos sensibilizar com esse tipo de problema e enxergar coisas que a gente não estava vendo antes. A questão do ressentimento é fundamental na formação do pensamento de extrema-direita. Isso a gente precisa ter muita atenção com isso. Perfeito, é um filme para a gente ver ou rever à luz desse novo momento histórico, né? Então, vamos aprender com isso.